Olá pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática de Cefet, unidade de Mottl, e nesse encontro de hoje irei falar sobre progressões aritméticas e as suas relações com funções de primeiro grau. Vamos lá. Então, esse encontro de hoje ele irá girar em torno de duas observações. A primeira observação é uma observação um pouco mais óbvia, e ela vem diretamente da definição de progressão aritmética e de sequência de um modo geral. Nós vimos de um modo geral que uma sequência é uma função que associa a cada número natural n um número real a n. E o que diz essa observação é que a lei de formação dessa sequência é uma função de primeiro grau. Veja que a lei de formação de uma sequência ou de uma PA, mais especificamente, nada mais é do que o termo geral dessa PA. Então, para identificar se a lei que define a PA é uma função de primeiro grau, basta a gente observar qual que é o termo geral de uma dada PA. Então, vamos considerar uma PA em que o primeiro termo é A1, que é o convencional, e a razão aqui eu vou chamar de A. Razão igual a não é muito comum, geralmente a gente usa a letra R para representar a razão, mas eu vou usar a letra A simplesmente para mostrar de uma maneira mais clara a relação que existe entre a PA e a função de primeiro grau, como normalmente é apresentada. Então, suponha que a gente tem essa PA, o primeiro termo é A1, o segundo termo é A1 mais A, o terceiro termo é A1 mais 2A, etc., e assim por diante. Do lado direito aqui, eu tenho a representação dos termos dessa PA no plano cartesiano. Então, a cada número natural n associado um número real a 1, e aí com isso a gente tem pares ordenados aí que são representados no plano. Esse primeiro aqui é o par 1 a 1, esse é o 2 a 2, e assim por diante. Então vamos lá. O termo geral dessa PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí a gente pode reescrever essa expressão, fazendo a distributividade aqui, A vezes N, vai dar AN. Depois A vezes menos 1, que dá menos A. E aqui está o A1, que é o primeiro termo que aparece aqui. A1 menos A, o A1 menos a razão é constante, porque o primeiro termo é constante, a razão também é constante, então essa constante aqui a gente pode chamar de B. E aí o que está escrito é, na verdade, AN mais B. E aí veja que a lei de formação dessa PA, que é determinada pelo termo geral, vai ser Fn igual a vezes N mais essa constante B aí, que é uma função de primeiro grau. Neste caso, está restrita apenas aos números naturais, significa que a variável aqui ela pode assumir apenas números naturais, mas aí se você imagina que essa variável ela pode assumir qualquer número real, então você reescreve isso aí da forma f de x igual a x mais b. Então, de fato, a lei de formação de uma PA é uma função de primeiro grau. E veja ainda mais, quando você olha para a função de primeiro grau, supondo que a variável aqui pode assumir valores reais, significa dizer que você não fica restrito apenas a olhar para os números naturais. Significa que você pode pegar qualquer número real nesse intervalo aqui para avaliar essa função. Então, se a gente pega, por exemplo, raiz de 2, então você tem o ponto determinado aqui, raiz de 2. Imagem de raiz de 2, vai ser a raiz de 2 mais b. Posso pegar outros valores reais, por exemplo, entre 3 e 4, número π, por exemplo. Então, eu tenho um ponto aqui. Aqui está a imagem do π pela função, a vezes π mais b. Ou posso pegar outro também, por exemplo, 9 sobre 2, ou 4,5. E aí, com isso, eu tenho um ponto determinado pela função, aqui está a imagem a vezes 9 sobre 2 mais b. E aí, supondo que nós pegamos todos os números reais, isso vai nos dar o gráfico da função, como nós sabemos, vai nos dar uma reta, e essa reta ela contém todos os pontos da PA.
ou, de forma equivalente, os pontos da PA, os pontos determinados pelos termos da PA, estão sobre essa reta aqui. Então, vamos a um exemplo. Então, suponho que eu tenho essa PA. Primeiro termo vale 2, segundo 5 sobre 2, terceiro 3, etc. E aqui embaixo eu tenho representado no plano, né, os pontos determinados pelos termos dessa PA. Então, 1, 2, primeiro termo 2, segundo termo 5 sobre 2, terceiro termo 3, etc. E assim por diante. E aí vamos descobrir quem que é o termo geral dessa PA e qual que é a função de primeiro grau que está associada a essa PA aí. Então, o primeiro passo, primeiro termo da PA, vale 2, está aqui. Depois, para determinar a razão da PA, como nós sabemos, basta pegar a diferença entre dois termos subsequentes, né? Por exemplo, 2 e 5 sobre 2, ou 3 e 5 sobre 2, ou 5 e 9 sobre 2, basta pegar a diferença aí. Pegando a diferença entre 5 sobre 2 e 2, nós temos meio, e então essa daqui é uma PA de primeiro termo 2 e razão meio. Então o termo geral vai ser AN igual o primeiro termo, que é 2, mais N menos 1 vezes a razão, como vocês já sabem. E aí distribuindo aqui, né, razão vezes N, razão vezes menos 1, e somando com o primeiro termo, o que nós encontramos é n sobre 2 mais 3 sobre 2. Então, isso define a função de primeiro grau, que é a função f de x igual a x sobre 2 mais 3 meios. E aí, como nós vimos, o gráfico dessa função de primeiro grau é uma reta que contém todos os pontos determinados pelos termos da PA. Ou a PA está sobre o gráfico dessa função de primeiro grau aí sobre a reta. Ok. Então, como eu falei lá no início, esse encontro de hoje ele girava em torno de duas observações. A primeira observação é essa da relação entre a lei que define a PA e a função de primeiro grau, né? E a outra relação é a seguinte. A imagem de uma PA de razão R por uma função de primeiro grau é uma PA de razão A vezes R. Então, olha só o que diz essa observação. Então, suponha que você tenha uma PA de razão R, né? PA A1, A2, A3, etc. Essa observação está dizendo que se você olhar para a imagem de cada um desses termos dessa PA que tem razão R, o que você vai encontrar é uma nova PA em que essa nova PA vai ter razão A vezes R, em que o A é o coeficiente angular da função de primeiro grau e o R é a razão da PA inicialmente que você tem. Então veja, a imagem de A1 vai ser F de A1, imagem de A2 vai ser F de A2, etc. Isso tudo aplicado, né, pela função F. Então isso aqui você vai ter uma sequência de números e o que essa observação está dizendo é que essa sequência de números ela forma uma PA de razão A vezes R. Então vamos ver aqui. Então suponha que você tenha essa sequência aqui, uma sequência de razão R, e aí vamos olhar para a sequência das imagens. Então para verificar que essa sequência das imagens de fato é uma PA, então o que a gente precisa fazer? Se você tem uma sequência qualquer e quer verificar se ela é uma PA, então basta verificar que a diferença entre um termo seguinte e o seu antecessor, isso aqui é sempre constante. Constante, e essa constante aqui vai ser exatamente a razão da PA. Então é isso que nós vamos fazer. Então suponha que o termo geral dessa PA construída, né, a partir das imagens, é AN, e aí suponha que é exatamente a imagem do termo AN aí. Desculpa, do termo xn lá da PA inicial. E aí se você faz a diferença entre os dois, termo AN e termo AN menos 1, termo seguinte e um termo anterior a ele, vai ser equivalente a dizer
que é a diferença entre f de xn e f de xn menos 1. Que, por sua vez, né, usando o fato de que é uma função de primeiro grau, então você tem f de xn vai ser a vezes xn mais b, f de xn menos 1 vai ser a vezes xn menos 1 mais b, então você tem isso. Agora veja, aqui aparece o b, ele pode ser cancelado com esse b que aparece aqui, um menos o outro, e o que sobra é a vezes xn menos a vezes xn menos 1. O a pode ser colocado em evidência, e aí sobra a vezes xn menos xn menos 1, que é o que sobra na segunda parcela. Agora observe o detalhe, né? A gente está supondo que essa sequência inicial ela é uma PA de razão R. Então, se ela é uma PA de razão R, significa dizer que a diferença entre dois termos subsequentes é sempre constante igual a R. Né? De modo que se eu faço a diferença entre o termo xn e o termo xn menos 1, isso aqui vai ser igual a razão ou igual a R. Então, o que aparece nessa parte é justamente A vezes R. Ou seja, acabamos de verificar que a diferença entre dois termos subsequentes nessa sequência formada é constante e igual a A vezes R. Ou seja, ela é uma PA de razão A vezes R, como afirma a observação. Na verdade, o resultado mais geral a qual essa observação faz parte, ele garante duas coisas. A primeira delas é o que aparece na observação, que a imagem de uma PA por uma função de primeiro grau também é uma PA, mas também tem outra afirmação, né? A outra afirmação, para o resultado mais geral, mais completo, diz que se você olha para a imagem de uma PA por uma função e essa imagem ela também é uma PA, então necessariamente essa função aqui vai ser uma função de primeiro grau. Então isso é um resultado um pouco mais completo. Vamos a um exemplo para ilustrar essa observação que eu fiz. Então vamos pegar essa PA de termos 2, 5, 8, 11, 14, 17, etc. E a função de primeiro grau f de x igual a 3x menos 1. Então, vamos olhar para a imagem dessa PA a partir da função de primeiro grau. Então vai ficar f de 2, f do primeiro termo, f de 5, f de 8, etc. Então, f de 2 vai ser 3 vezes 2, que é 6, menos 1, 5. O f de 5 vai ser 3 vezes 5, que é 15, menos 1, 14. F de 8, 3 vezes 8, que é 24, menos 1, 23. Depois f de 11 vai ser 3 vezes 11, que é 33 menos 1, que é 32. E assim por diante, você vai construindo toda a progressão ou a sequência, né, como sendo a imagem dessa PA por essa função. E aí, como nós vimos, essa primeira PA ela tem razão 3, né, basta pegar a diferença entre dois termos subsequentes, 5 menos 2 dá 3, e essa outra sequência construída ela vai ser uma PA cuja razão vai ser dada pelo produto entre o coeficiente angular da função, né, de primeiro grau aqui, que é 3, e a razão da PA inicialmente que você tem aqui. E aí o produto aqui vai dar 9. Então isso aqui é uma PA de razão 9. Veja que a gente construiu usando a imagem, né, da função, mas a gente poderia ter construído essa PA usando as informações que a gente tem aqui, o que a gente obteve a partir da observação. A imagem da PA por uma função de primeiro grau vai ser uma PA dada, cuja razão vale A vezes R. E aí veja, o primeiro termo vai ser 5, pode olhar como sendo a imagem do 2. O segundo termo vai ser 5 mais a razão, que é 9. Então 5 mais 9, 14. Depois 14 mais 9, 23 e assim por diante. Então, você poderia ter construído a sequência, ou a PA, usando a informação que você tem, que é o primeiro termo como sendo a imagem do primeiro termo dessa PA e a razão como sendo o produto entre o coeficiente angular e a razão da primeira PA.
Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre essa relação entre progressões aritméticas e funções. Obrigado a todos e bons estudos.